Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos no seu programa Teologia Viva. Estamos hoje na parte de número 8 sobre o verdadeiro movimento pentecostal e queremos convidar você a continuar conosco nesta linda história. O pentecostalismo tem se destacado como um movimento religioso que mais cresce no Brasil e atualmente tornou-se objeto de estudo de inúmeros historiadores. A explicação para o surgimento de tais pesquisas pode estar atrelada à revolução e transformação que o movimento causou na história do protestantismo, impactando não só o perfil religioso, mas também social, político e cultural do país. As igrejas pentecostais vão além de uma instituição, pois proporcionam uma renovação dentro do cristianismo, o que coloca em ênfase especial uma experiência direta e pessoal com Deus através do batismo com o Espírito Santo. Os avivamentos espirituais relacionados ao batismo com o Espírito Santo tornou-se um marco nas igrejas pentecostais, que atribui esses movimentos a uma renovação espiritual e experiência com o próprio Deus. No entanto, tais movimentos, por diversas vezes, foram descreditados por intelectuais e igrejas de origem tradicional que não veem veracidade nos mesmos. Como distinguir, então, o verdadeiro do falso pentecostalismo? O genuíno pentecostalismo não admite qualquer outra revelação além das Escrituras Sagradas, pois prima pela ortodoxia bíblica e pela sã doutrina, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Logo, a nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, absoluta e completa Palavra de Deus. Embora algumas igrejas históricas excluam o pentecostalismo da tradição protestante, seja pela diversidade litúrgica dos cultos ou pelas doutrinas das congregações pentecostais, justificando que tais fatores não se enquadram nas bases e padrões doutrinários protestantes, o teólogo anglicano Alistair McGrath, ele discorda dessa concepção no seu livro denominado A Revolução Protestante. O autor discorre a ligação entre o pentecostalismo e a teologia protestante, identificando questões e pontuando que torna o pentecostalismo um movimento genuinamente oriundo da reforma protestante. De acordo com McGrath, o pentecostalismo deve ser visto e entendido como parte do processo do protestantismo, não sendo o início de uma nova reforma ou uma contradição da mesma, mas sim a continuação do movimento que caracteriza e apoia a reforma do século XVI, uma vez que o pentecostalismo fundamenta-se nas teorias e concepções defendidas por reformadores, enquanto a busca pelas manifestações e avivamentos espirituais. Desta forma, podemos compreender que o pentecostalismo não se trata de um movimento infundado, pois o mesmo traz em suas raízes um contexto histórico e teológico inserido nas pregações dos primeiros avivalistas, nos quais, baseados em passagens bíblicas, apregoavam a bênção que configura o batismo com o Espírito Santo, descrito nas passagens do livro de Atos dos Apóstolos. O escritor jornalista Emílio Conde evidencia em seu livro chamado de O Testemunho dos Séculos
através de inúmeras provas, que o pentecostalismo é sim, de verdade, um movimento legitimamente bíblico e que, historicamente, não se restringiu à igreja primitiva. Não é, portanto, então, um modismo sueco ou norte-americano, o pentecostalismo. Em seu dicionário do movimento pentecostal, afirma o historiador e escritor Isael de Araújo que o pentecostalismo, em suas diferentes formas, tem existido por toda a história cristã, tanto do Ocidente como no Oriente, desde o dia de Pentecostes em Jerusalém. No verbete Cronologia do Pentecostalismo Mundial, o autor mostra um panorama das manifestações históricas do pentecostalismo no primeiro até o século de número 20. Embora alguns grupos de protestantes históricos aleguem que o batismo no Espírito Santo serviu apenas para os dias apostólicos, isso é chamado de uma corrente teológica de cessacionista, o escritor e pastor assembleano Antônio Gilberto, em seu livro Verdades Pentecostais, ele elenca na história uma série de testemunhos de personagens e grupos protestantes que atestaram a experimentação do batismo no Espírito Santo em seus dias. São eles, por exemplo, Irineu, que foi bispo de Lyon, na Gália, que declarou que em seu tempo muitos cristãos falavam línguas e profetizavam. Um outro nome é Orígenes, que foi teólogo de grande renome. Ele afirmou que os dons espirituais, inclusive o de línguas, era um fato notório nos seus dias. Temos ainda Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, no norte da África. Ele deu testemunho de que as línguas estavam em evidência no seu tempo. Podemos citar ainda os valdenses e os albigenses do sul da Europa, em plena idade tenebrosa, chamada a Era Medieval. Eram dissidentes da Igreja Romana e os historiadores afirmam que haviam manifestações espirituais em línguas estranhas, segundo o Novo Testamento. Um outro personagem é Lutero, conforme o Dr. Jack Deere, que foi um eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. Lutero falava em línguas e profetizava. Segundo o pastor Antônio Gilberto, essa informação também é encontrada na História da Igreja Alemã, de Sauer, na página de número 46, no volume 3, e também no livro Pentecostes para Todos, de Emílio Conde, na página de número 88. Outro nome ou nomes que podem ser citados são os anabatistas da Alemanha, que também receberam o batismo, inclusive os dons espirituais, conforme atestam a própria história. Os huguenotes também, de acordo com o pastor Antônio Gilberto, no seu livro Verdades Pentecostais, na página 38, ele diz que, durante a perseguição dos huguenotes, a partir de 1685, havia entre eles os que falavam em línguas transbordantes de fervor espiritual. Podemos ainda, dando continuidade a estas citações, falar sobre os Quakers e também os Sacres, que eram cristãos organizados em grupos distintos, pequenos, no nordeste da América do Norte. A história diz que havia entre eles manifestações de dons espirituais, inclusive de línguas estranhas. Metodistas primitivos, como, por exemplo, John Wesley, que foi um inglês luterano, e os próprios metodistas dessa época buscavam uma vida de santidade e muitos tinham dons espirituais e falavam em línguas. Foi exatamente o metodismo que teve a maior expressão e vulto dentro do movimento de santidade dos Holiness na América do Norte.
entre determinadas igrejas tradicionais daquela época. Após o início do século XIX, por exemplo, do qual quase um século depois surgiu o que nós chamamos hoje de atual movimento pentecostal. Poderíamos citar ainda Charles Finney, que foi inicialmente presbiteriano, depois se tornou ministro congregacional, ele foi batizado no Espírito Santo. Um outro nome que podemos citar é D.L. Moody, que foi um grande evangelista inflamado pelo Espírito Santo. Ainda nesta sequência de nomes, podemos citar Charles Fox Parham, que vai fundar a Escola Bíblica de Bethel, em Topeka, no Kansas, onde os alunos também receberam o batismo no Espírito Santo. Inclusive, isso nós falamos no programa passado, só para reforçar. Um outro nome é William Joseph Seymour, que há muitos outros exemplos de que, ao longo da história, o Espírito Santo vem sendo derramado de forma soberana sobre aqueles que o buscam. A mundialmente conhecida e respeitada Enciclopédia Britânica, ela declara o seguinte, abre aspas, a glossolalia, o falar em outras línguas, esteve em evidência em todos os avivamentos da história da Igreja. Vários movimentos incorretamente intitulados de pentecostais têm surgido ao longo dos anos, devemos ser sinceros. E tais dissidências acabaram, de certa forma, criando um segmento esotérico, místico e, por que não dizer, sincrético, que em nada lembra o verdadeiro cristianismo, conforme Colossenses 2:18. Tais são os desvios doutrinários desses movimentos que eles sequer podem ser considerados cristãos, pois incorporaram em suas liturgias, práticas e também questões místicas e, por que não dizer, antibíblicas, fazendo uso, por exemplo, de sal grosso, rosa ungida, óleo e água, entre aspas, santificados, culto aos anjos e etc. Muitas aberrações. Tais práticas são heréticas e inadmissíveis, não tendo nenhum respaldo na palavra de Deus, nem nenhuma ligação com o pentecostalismo verdadeiro. Não podemos nos esquecer também de extravagâncias doutrinárias, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, a quebra de maldição, o triunfalismo e outros aleijões teológicos e grandes heresias praticadas em alguns púlpitos. São igrejas legitimamente pentecostais as que, letra A, aceitam a soberania da Bíblia Sagrada como a inspirada e inerrante palavra de Deus, alegando-a como infalível regra de avaliação de toda e qualquer manifestação espiritual. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Letra B. Mantém a pureza da sã doutrina, conforme encontramos na Bíblia Sagrada, Atos 2:42, 1 Timóteo 4:16. Letra C. Acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, Atos 2:39. Letra D. Cumprem integralmente as demandas da grande comissão que nos deixou o Senhor Jesus, Marcos 16, do 15 ao 20. Letra E. Tem compromisso com a santidade, defendem o aperfeiçoamento da vida cristã através da leitura da Bíblia, da oração e do exercício da piedade na consolação do Espírito Santo. Gálatas 5:22, 1 Timóteo 5, 1 Tessalonicenses 5, 17 ao 23 e 1 Timóteo 4:8. Para os pentecostais, não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo.
João Batista disse: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Mateus, capítulo 3, versículo 11. Há inúmeras interpretações desta passagem bíblica. No entanto, o próprio Senhor Jesus se referiu a esse batismo como sendo a promessa do Pai. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 4. E acrescentou ainda: "Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias." Atos 1 e 5. Essa declaração vincula Mateus 13:11 com a experiência do dia de Pentecostes, relatada em Atos capítulo 2, versículos do 2 ao versículo de número 4. A prova disso é que o apóstolo Pedro identificou a expressão de Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos do 44 ao 46, com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo próprio Senhor Jesus, Atos 11, versículos do 15 ao versículo 17. O falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2 e 4, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa experiência se refere na história da igreja de forma muito clara. Isso aconteceu, por exemplo, na casa do centurião Cornélio. O texto diz: "E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus." Atos 10, 45 a 46. Exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes. Outra vez, o mesmo fenômeno acontece com a chegada, por exemplo, de Paulo na cidade de Éfeso, em sua terceira viagem missionária. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6. As línguas, as profecias e a ciência são válidas para os nossos dias, mas vão cessar por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Paulo escreve isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo do 8 ao 10. O batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. Isso está escrito em Lucas, capítulo 24, versículos do 46 ao 49. O seu propósito, o propósito do batismo, é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Podemos então dizer que é um revestimento de poder para viver a vida regenerada, com um poder espiritual que contribui para a edificação interior da vida cristã do crente e que o ajuda quando a mente não pode fazê-lo. O verdadeiro movimento pentecostal teve a sua origem, então, no dia de Pentecostes, como já falamos aqui neste programa. Os anos se passaram, mas a chama pentecostal continua a arder, pois a promessa do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais também é para nós hoje. Conservemos, pois, o legítimo pentecostalismo, conforme encontramos nas Sagradas Escrituras. Os pentecostais acreditam que a experiência distintiva do batismo no Espírito Santo, tal como Lucas a descreve, é crucial para a igreja contemporânea. O escritor Stanley Horton
em sua teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, ele diz o seguinte, abre aspas, as implicações da teologia de Lucas são claras, já que o dom do Espírito era carismático ou vocacional para Jesus e a igreja primitiva, assim também deve ser uma dimensão vocacional na experiência do povo de Deus hoje. Por quê? Porque a igreja hoje, da mesma forma que a igreja em Atos dos Apóstolos, precisa de poder dinâmico do Espírito para evangelizar o mundo de modo eficaz e edificar o corpo de Cristo. Fecha aspas. A grande pergunta que nos resta agora é: você sabe o que é ser pentecostal? Ser pentecostal é aceitar a doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência física inicial do falar em novas línguas. Ser pentecostal é aceitar a contemporaneidade dos dons espirituais. Ser pentecostal é aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. Ser pentecostal é conclamar os ouvintes do Evangelho ao arrependimento. Ser pentecostal é pregar a iminência da volta de Cristo. Ser pentecostal é valorizar a grande comissão de Jesus. Ser pentecostal é valorizar uma liturgia participativa, mas ordenada, claro. Ser pentecostal é enfatizar o sacerdócio universal dos cristãos. Ser pentecostal é valorizar a escola bíblica dominical como uma maior agência de ensino da igreja. Ser pentecostal é primar por uma teologia ortodoxa e séria. Ser pentecostal ainda é amar a prática da oração e do jejum. Ser pentecostal é cultivar o fruto do Espírito Santo. E agora, resta-nos fazer uma última pergunta. E agora, você é pentecostal? No próximo programa Teologia Viva, daremos continuidade a esta maravilhosa história do verdadeiro movimento pentecostal. Que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.